Senhoras e senhores, teremos agora o momento da nossa roda de conversa com o tema Igualdade de Gênero nos Negócios e Desenvolvimento Humano, onde convido as seguintes palestrantes: a excelentíssima senhora empreendedora social, consultora e líder do Comitê do Artesanato do Grupo Mulheres do Brasil, Ethel Whitehurst. Seja bem-vinda. Quero convidar também para essa roda de conversa a excelentíssima senhora defensora pública e líder do Comitê Cultura de Paz do Grupo Mulheres do Brasil, Aline Miranda. Quero convidar também a excelentíssima senhora administradora de empresas e falará sobre o desenvolvimento dos negócios em uma nova visão, Ana Luísa Franco. Sejam bem-vindas. E, por último, chamar também a excelentíssima senhora presidente da FEMICRO Ceará e conselheira titular do SEBRAE, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, Antônia Dalvani Marques Arruda. Nós vamos ter um papo aqui muito importante, que muitas coisas são faladas a respeito da igualdade de gênero, né? E muitas coisas são ditas, e elas são ditas muito mais para diminuir a desigualdade, certo? O que nós vamos conversar aqui não diz respeito ao homem e à mulher. Nós vamos falar aqui da igualdade de gênero pela competência, pela inteligência, pelo trabalho, tá certo? Porque a gente não pode viver na competitividade homem e mulher. Porque ambos precisam um do outro. Então, a gente quer deixar isso bem claro aqui, né, que é um tema polêmico, no meu modo de pensar, né? E a gente não está aqui no comparativo homem e mulher. Nós estamos aqui para poder colocar o que é que o homem e o que é que a mulher podem fazer para ter uma acessão maior ao seu lado profissional. Se você é uma pessoa que você estuda, que você faz uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, um doutorado, um mestrado, você tem muito mais condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, né, seja no estatal, seja na plataforma da Petrobras, né, seja dentro dos navios, seja falando português, inglês, espanhol, né, em qualquer língua. Eu só quero dizer a vocês que essa competência ela vem do entendimento de empoderamento geral. Desde a questão formal, em que você decidiu se formar, se especializar, a você ser uma simples dona de casa, que você trabalha o dia todo fora, né? Chega em casa, tem uma jornada, porque geralmente os filhos são muito dependentes mais da mãe do que do pai. Isso é uma coisa que a gente não sabe por que isso acontece no mundo, mas é mundial, certo? Mas isso, gente, quer dizer que a gente tem que estar conciliando homem e mulher, né? Hoje, a gente tem tido uma preocupação muito grande, porque as micro e pequenas empresas, que são sócios, marido e mulher, que são sócios, irmão e irmã, está entendendo? De um certo modo, essa questão ela interfere, de vez em quando, nesse processo, né, de empresa. Certo? Porque, assim, isso depende do entendimento.
E o que nós vamos debater aqui, gente, são exemplos que nós vamos passar aqui de trabalhos que estão sendo feitos e de pessoas que estão realizando trabalho para que isso também seja mudado, de um certo modo, nesse novo cenário. Ah, porque eu sou mulher, eu não posso dirigir um de 50 metros de altura. Então, isso é coisa do passado. Eu acho que a gente tem que, hoje, estar realmente treinada para subir na escada de 50 metros. Nós temos que estar treinados, para a gente dirigir uma Mercedes trucada de 20 rodas. É competência? É competência. Isso são competências. É mudança de postura dentro do seu comportamento, de que é que você quer, a partir dali, está entendendo? Levar o alimento para a sua casa. Quem é que disse que o homem não pode ficar em casa cuidando das crianças e a mulher trabalhar? Não tem nada que diga que é contra. Não tem uma lei, não tem nada. São simplesmente culturas antigas que a gente tem que começar aos poucos, e transformando isso. E é esse nosso bate-papo que eu vou começar pela Ethel, tá? Ela vai conversar com vocês, não é com a Marisa, de mulher para mulher, mas ela vai conversar com vocês todo esse trabalho que ela tem desenvolvido, e a gente vai tentar um pouco acelerar a nossa conversa, porque o pessoal também já está todo de barriga lá embaixo, mas o Pedro, que tinha ficado agora de ser o nosso próximo, o Pedro vai ficar logo depois de um show, que nós vamos ter aqui, um show maravilhoso. Então, vou passar agora para a minha amiga Ethel. Bom dia. Bom dia, porque ainda faltam 2 minutos para meio-dia. Então, meu nome é Ethel. Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. E eu quero aqui reverenciar, quando a Dalvani falou em igualdade de gênero, a minha mãe, Yara, que hoje tem 88 anos, e veio para o Ceará em 69, eu tinha 15 anos. E ela veio porque ela já vendia, comprava aqui e vendia no Rio de Janeiro os produtos, os bordados do Ceará, bordados, rendas, as camisolas, enxoval de noiva e criança. E esse vai e vem do Rio de Janeiro para cá fez com que ela fizesse amizades e ela resolveu vir com a cara e a coragem, e me trazendo, que eu sou filha única. Então, minha mãe, em 69, imagina, eu tinha 15 anos, ela tinha 35. E aqui nós chegamos. E ela começou a produzir camisolas e me matriculou no Imaculada Conceição. E, quando eu chegava do colégio, eu precisava fazer os desenhos nas camisolas que ela ia levar para o interior para bordar. Depois que bordava, ela costurava, ela era sozinha fazendo isso. Então, eu aprendi muito com ela. E, nessa época, eu tinha 15 anos. Com 17, eu casei a primeira vez. E precisava ganhar dinheiro. E, naquela época, eu nunca me pensei assim, em fazer alguma coisa que eu não pudesse fazer, Eu cozinhava, eu lavava minha roupa e do marido, depois de casada, E costurava, e fiquei logo grávida. E trabalhei muito. Aí consegui abrir uma loja lá na Monsenhor Tabosa, em frente ao Ideal Clube, e casada ainda com o primeiro marido. E meus filhos, quando foram crescendo, eu me lembro das minhas filhas, elas contam, brincando ali na máquina, eu costurando e elas brincando com os tecidos, com os retalhos. E não foi fácil para mim conseguir criar os 4 filhos, E eu digo sempre, quando eu falo nas minhas palestras, para as artesãs e para todas as mulheres, É que nós temos que acreditar na força do nosso trabalho, a nossa fé em Deus, que tem muito a ver com a nossa vida, Que se a gente não acreditar em Deus e não tiver essa fé, não vai acontecer nada de importante.
Então, a minha vida foi assim. Em 1980, eu abri uma pequena loja, de 69 para 80, já é um bocado de tempo, né? Então, eu que costurava sozinha e bordava, eu comecei a ter pedidos de clientes e eu tinha que ter outras pessoas para trabalharem comigo. Em 76, eu abri a minha empresa. E até comentei com o representante dos Correios que, em 1980, na loja, chegou uma cliente e queria exportar. Ela era dos Estados Unidos, ela estava aqui passeando. E eu, corajosamente, né, disse a ela que sim, que eu poderia fazer as peças dela. Eu não entendia de modelagem, eu não entendia de nada, eu fazia as coisas assim, eu fazia uma modelagem bem simples, que era para não precisar de detalhes no corpo da mulher. Então, nessa época, eu fiz a primeira exportação, uma caixinha pequenininha nos Correios, né, em 1980. Foi até quando ele falou, e eu me lembrei que eu ganhei um prêmio, em 2003, dos Correios, por ter sido a primeira empresa a exportar pelo Exporta Fácil, que existe até hoje. Então, os Correios foi muito importante na minha vida. Estou dizendo isso para vocês porque existem hoje muitas modalidades nos Correios, né? O PAC, o SEDEX, e naquela época a gente não tinha essa facilidade, os Correios vai buscar na sua casa e faz toda a logística. Mas foi muito importante os Correios na minha vida, como também o SEBRAE. Eu nunca deixo de citar o SEBRAE, porque eu aprendi muito com o SEBRAE. Hoje eu dou palestra, dou consultoria, faço consultoria, e eu digo para as artesãs com quem eu sempre estou junto, eu estou ensinando para vocês o que eu aprendi no SEBRAE. Eu estou ensinando para vocês o que deu certo na minha vida. O que deu errado eu não vou contar, que é para vocês, para não acontecer errado com vocês. Então, eu estou contando essa história, né, porque tanto a minha mãe, que foi uma mulher de muita coragem, em 1969, era muito diferente a nossa vida, né? Há 52 anos. Então, há 50 anos eu trabalho com artesanato. Então, eu tenho um amor e uma paixão pelo que eu faço. E o que eu quero dizer assim, que eu tenho a minha empresa, tenho a minha loja, tenho a minha fábrica, dou consultoria há mais de 20 anos, e há 5 anos eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, que aí eu passei a ser voluntária. Além de todos os meus negócios, eu passei a ser voluntária. E o que eu quero deixar assim de mensagem, né, nós vamos passar várias fotos, eu e a Aline, vamos passar várias fotos para vocês verem. E o que eu quero dizer para vocês é que eu sou apaixonada pelo meu negócio, pela minha loja, que é a Amor da Ethel, mas o que mais me faz feliz são as palestras e as consultorias que eu faço. Por quê? Porque eu consigo repassar para as pessoas o dom que Deus me deu. Eu consigo passar para elas que elas produzindo com qualidade, com tamanho padrão, com cores combinando, com design diferenciado, elas vão vender mais, que esse é o propósito, né, do nosso trabalho, é fazer com que as artesãs vendam mais. Então, isso me dá uma felicidade tão grande que eu deixo tudo que eu tenho para fazer para estar aqui agora com vocês. Porque isso me dá uma grande felicidade, repassar isso. Mas aí, voltando ao Grupo Mulheres do Brasil. Quando eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, eu sou a líder do comitê de artesanato por conta da minha experiência com artesanato. E aí, quando nós começamos no Grupo Mulheres do Brasil, nós pensamos, vamos trabalhar com as rendeiras, que eu já conheci há muitos anos, há mais de 20 anos, as rendeiras de Aquiraz, Prainha e Iguape. Elas estão aqui, inclusive, tem 2 representantes aqui, e o querido Joselito, que acompanha o nosso trabalho desde sempre. Então, nós fizemos muito trabalho lá e em outras comunidades também. Isso há 5 anos. E há 3 anos, a Aline, que é a minha companheira de lá também, ela me convidou para eu visitar uma unidade prisional e fazer um trabalho com internos.
presidiários, né? Então, a Aline é do Cultura de Paz, é defensora pública, trabalha com isso há anos, e eu fui. Quando eu fui trabalhar na unidade prisional, na primeira, eu achei que eu ia fazer uma visita, e eu ia chegar lá na sede do Mulheres do Brasil, ia fazer uns desenhos bonitinhos, e eles iam produzir. Mas que nada. Quando eu cheguei naquela reunião de internos, que foi o primeiro presídio, foi o CPPL 4, daqueles grandões, eu vi naqueles olhos daqueles homens internos, assim, um pedido de socorro, sabe, assim, e um pedido e um olhar de esperança. Quando eu conversei com eles, falando do meu trabalho, do artesanato, que era possível a gente crescer e vender. Não é fácil, mas é possível. Então, a partir daquele dia, eu não deixei mais de ir toda semana nas unidades prisionais. E fizemos, eu vou falar, porque aqui sou eu e a Aline, aquela primeira foto com a rede foi o nosso primeiro projeto, com artesanato. A Aline me disse que tinha um interno que sabia fazer rede, e aí me perguntou, Éter, você quer ir lá ensinar a fazer rede? Eu digo, eu quero. E tu sabe fazer rede? Eu digo, sei, porque meu primeiro sogro tinha uma fábrica de rede. Aí meu primeiro marido também tinha uma fábrica pequenininha de rede. E eu ajudava, né? A levar para a moça fazer o punho, a outra fazia mamucaba, a outra costurava. Eu digo, eu sei fazer rede. E aí ensinamos a fazer rede para esse grupo, e lá no CPPL 4 de internos. Essa segunda foto já é com as internas do IPF, Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa. Eu estou ensinando a bordar, a fazer crochê, e pode passar. E aí vocês veem, né, como a gente tem assim, uma cumplicidade com eles, né? As aulas que eu repasso para eles é com tanto afeto, é com tanto amor, é com tanta paixão. Por quê? Porque eu quero que eles sejam assim quando eles saírem de lá, né? E nós já estamos colhendo os frutos. Pode passar. Nós já estamos colhendo os frutos. Essa foto ali da esquerda de vocês é no Instituto Penal Irmã Imelda. Eu estou ensinando internos a fazer renda Tenerife e a fazer crochê. No início não foi fácil, porque homens fazendo crochê, homens fazendo renda, vocês imaginam, eles organizaram uma turma de 20 internos, e eu conversei com eles e comecei a ensinar a trancinha do crochê. Na segunda semana, quando eu cheguei, só tinha 3. Eu, valha-me Deus, e agora? E chamei o diretor adjunto e disse, Neto, eu quero ir lá para a ala. A ala é onde eles ficam conversando, e é o recreio deles. Tinha mais ou menos uns 80 homens. E aí, eu, sem microfone, né, pedi que eles fizessem silêncio, e eu falei para eles, convencendo, e dizendo, e sensibilizando, que eles acreditassem naquele projeto, que eles acreditassem que era possível ganhar dinheiro fazendo renda e fazendo crochê. Porque, para as mulheres, elas, naturalmente, elas acreditam, porque a avó fazia, a mãe fazia, mas, para eles, não era fácil. E aí, uma coisa interessante, que um desses 80 homens, quando eu falei, uma meia hora ou mais, levantou o braço e disse, professora, eu disse para eles, eu digo, olha, tem uma cidade aqui no Ceará que se chama Nova Russas, que lá homens e mulheres fazem crochê, e é verdade, a cidade inteira faz crochê, e os homens estão incluídos. Aí um deles levantou o braço e disse, professor, eu tenho um cunhado que foi rico fazendo crochê. Aí pronto, gente, não faltou mais aluno. Eu, a partir desse dia, foi Deus que mandou este homem dizer aquilo. Então, eles aprenderam a fazer a renda Tenerife, aprenderam a fazer o crochê, e as meninas também. Aqui são as coleções que nós fizemos, porque o que faltava para eles era essa coleção com design, com cores combinando, e
o nosso maior orgulho, eu vou passar para a Aline agora falar, porque a gente trabalha junto com essa turma, é que muitos internos e muitas internas já estão em liberdade e são artesãos. Estão produzindo e vendendo. Essa é uma egressa que produziu aquelas peças no Natal. Aqui é uma nossa coleção já com as egressas, que agora a gente está trabalhando com as egressas. Por quê? O que adianta a gente ensinar na unidade prisional e quando eles saírem? Então, agora a gente está fazendo com que eles produzam e vendam os produtos que eles aprendem, as coisas que eles aprenderam lá. E aí, no Grupo Mulheres do Brasil, foi criado o Terra Artesã, que foi, assim, uma bênção para eles, para nós todos artesãos. Foi uma ideia da Luísa Helena Trajano, que foi a criadora do Grupo Mulheres do Brasil, com a nossa líder, Anete de Castro, aqui do Ceará. Eu fiquei muito feliz, porque como eu queria muito dar trabalho a mais artesãos ainda, nós conseguimos produzir peças para o Terra Artesã. Então, assim, aí fechou a roda, né? A gente ensina na unidade prisional, quando eles aprendem lá. E outra coisa, os que nós ensinamos em todas as unidades, hoje eles são professores dos que chegam. Ao invés de 20, tem mais de 600 pessoas produzindo, aprendendo com aqueles que foram nossos alunos. Olha que legal. E aí, quando eles saem, a gente tem esses cursos no Grupo Mulheres do Brasil, que o Vozes da Liberdade é um deles, que é com a egressa, com a que saiu, a que está vendendo. E eu vou encerrar contando a história do seu Sérgio. Me encontrei com ele lá na Praça da Sé, por acaso, e eu ouvi a voz, tá? Estava todo mundo de máscara, eu digo, essa voz eu conheço. Quando eu olhei, eu disse, seu Sérgio. Ele disse, professor, eu não acredito. A senhora está aqui. Ai, dona Éter, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Ele gravou alguns vídeos para nós, né, mas nós temos ainda que pedir a autorização deles para passar. No futuro, a gente passa, né, Aline? E aí ele disse para mim assim, dona Éter, a senhora sabe que eu até gostei de ser preso? O que é isso, seu Sérgio? Seu Sérgio, o que é isso? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Ele disse, dona Éter, eu conheci a senhora, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a renda Tenerife, e sabe o que eu estou fazendo aqui agora, na Praça da Sé? Eu estou vendendo peça de renda Tenerife nessas lojas. Eu deixei a droga. Então, gente, isso para nós é, assim, um orgulho, uma felicidade tão grande que eu não sei nem falar. Dona Éter, eu não vivo mais de vender droga. Né? Ele, na realidade, ele vendia e usava, talvez, não sei, nunca perguntei. Mas ele disse, hoje eu sou um homem feliz, meus vizinhos sabem fazer a renda, minha família sabe fazer a renda, e a gente está conseguindo tirar um salário para a nossa casa, vendendo aqui nessas lojinhas da Sé. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês, assim, de mensagem, é que uma coisa que me faz muito feliz é repassar o dom que Deus me deu, primeiramente, né? E fazer com que esses artesãos e essas artesãs consigam comercializar os seus produtos e melhorem as suas vidas. Né? Elas não são mais aquelas pessoas, aquele artesão que as pessoas compravam por pena. Ah, vou comprar um paninho tão bonitinho, vou comprar uma vezinha. Não. Eu ensino para eles a serem empreendedores. Ensino que eles podem crescer. Ao invés de um produzindo, eles podem ter 2, 3, 4 produzindo. E uma coisa importante que eu ouvi muito aqui, e eu vejo muito nas associações, e vocês falaram muito, união. Sem união, a gente não cresce. Quando a gente vê as associações brigando entre elas, pode ter certeza que não vai para frente.
não vai para frente. As associações têm que se unir entre elas. Eu estava conversando com a Aline, eu disse, Aline, como é que nós vamos competir com uma empresa grande, nós pequenos, se nós não nos unirmos? Como é que a gente vai ter força para isso? Então, eu vi muito falar de capacitação, que várias aqui, eu tenho certeza que já receberam de SEBRAE, de prefeitura, de governo, mas o que vai fazer vocês crescerem é a união de vocês. Achei lindo vocês estarem aqui, a Força Flor, achei lindo as meninas do Aquiraz estarem aqui, por quê? Não é fácil você sair lá da sua cidade, e de outros municípios também, não é fácil você sair lá da sua cidade para vir aqui. Não é fácil, mas foi isso que me fez crescer. Eu fui para São Paulo, para a FENIT, eu não tinha dinheiro para ir para a feira, não. Eu ia no banco pedir emprestado, aí ia para a feira, chegava lá, tinha feira que eu não vendia nada. Volta com a dívida para pagar. Aí eu ia no outro ano, morria de vender. Então, isso é o que faz a gente crescer. E aqui vocês têm essa experiência. Vai para uma feira, não vende nada, vai para outra. E o que é que faz vocês continuarem e vocês crescerem? É a persistência, a perseverança, a resiliência e a força e o esforço de vocês. Então, essa é a minha mensagem. Eu vou passar para a Aline, porque a gente agora vai falar do Grupo Mulheres do Brasil e do trabalho do Cultura de Paz, que é junto com o nosso do artesanato, que tem muito a ver com o que eu falei, a união de vocês, a comunicação não violenta. Por que é que eu vou tratar uma pessoa humilde diferente da que eu trato uma pessoa rica ou poderosa? Não. Todos têm que ter o mesmo tratamento, as colegas, a cliente, o fornecedor. Então, isso é a mensagem que eu deixo. A gente veio nesse mundo, foi para ser feliz. Um beijo. Gente, eu vou agora dar continuidade a esse assunto com a Aline, tá? Que tem uma história também maravilhosa, viu? Uma pessoa que faz um trabalho belíssimo, né? Na construção, gente, da paz com a gente mesmo, né? E com os outros. Passa a palavra para a Aline agora. Obrigada, Dalvani. Então, bom dia, gente. Bom dia. Dizer para vocês da alegria de poder estar falando aqui sobre esses projetos que a gente desenvolve desde 2018, com pessoas que estão privadas de liberdade e com pessoas que saíram dos presídios, né? Foi uma bênção muito grande encontrar nessa caminhada. Eu atuo no sistema carcerário há 20 anos. E, durante todos esses anos, a gente sempre olhou muito para o Estado. Eu, como servidora do Estado, buscando no Estado um suporte para que essas pessoas que estão lá contidas por um período e, quando saem, estão conosco, tenham melhores condições de se adaptar à sociedade livre e não serem chamadas e cooptadas novamente para o crime. Durante esses anos, a falta de oportunidade que essas pessoas encontram quando saem fazem sistematicamente que elas voltem para o crime e, com isso, voltem a crescer a violência. Se os presídios resolvessem a situação, nós que encarceramos em massa não teríamos a violência que a gente tem hoje, né? E então, gente, durante esse tempo, a gente ficava sempre como pires na mão. Não sei se vocês conhecem bem o papel da Defensoria. Nós somos advogados pagos pelo Estado para defender as pessoas que não têm condições de pagar advogados. Então, nós trabalhamos 100% para as pessoas em vulnerabilidade financeira, sobretudo, e nos presídios, as pessoas extremamente pobres, excluídas socialmente, que muitas vezes, como o seu Sérgio, não teve na liberdade a chance de crescer e acabam encontrando a má sorte das prisões, né? Então, a gente ficava sempre com o pires na mão, buscando projetos, inventando coisas para o Estado poder investir em ação
e era sempre muito difícil, né? E quando a gente, ao longo desse tempo, eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, eu nunca pensei, vou ser bem honesta com vocês, que pessoas da iniciativa privada iriam lançar um olhar carinhoso e de oportunidade para as pessoas do sistema prisional. Existe muito estigma, né? Eu não quero me meter com bandido, com preso, eu não quero saber dessas pessoas. São pessoas que são invisibilizadas. E eu chego já no ponto porque isso afeta a todos nós, né? Mas o fato é que eu encontrei no Grupo Mulheres do Brasil, ecoou o clamor dessas pessoas. E por um motivo que eu ainda não sabia qual era, elas resolveram investir, dar atenção. Mulheres empresárias, né, que de um outro ambiência que não era a minha ambiência, eu como atuante defensora de direitos humanos e defensora do sistema prisional para melhoria de condições daquelas pessoas, o mínimo, né? Não via, nunca tinha ecoado no meio da iniciativa privada, que são vocês, né? Esse clamor, essa necessidade de se estender a mão e de dar oportunidade a essas pessoas. E o Mulheres do Brasil, que tem grandes empresárias, ícones do país fazendo parte, né, como é a Luísa Helena Trajano, no âmbito do Brasil, a Checo Aoki, da rede Blue Tree de hotéis, a dona da Dudalina, que criou a marca Dudalina. Então, assim, mulheres que eu nunca pensei, que como meu irmão dizia, Aline, esse pessoal faz parte do 1% do PIB, tu vai falar de preso com essas pessoas, se eles estão dispostos a ouvir, né? E assim aconteceu. A Anete, Étel, e aos poucos, eu digo que o Espírito Santo toca o coração das pessoas. Não há como você olhar no olhar de um pedido de socorro e você, que tem humanidade, se sentir indiferente a isso. E foi isso que tocou essas mulheres. E de um pequeno passo, elas transformaram tudo numa coisa grandiosa, que eu nunca nem imaginava que chegaria ao que chegou. Então, o que eu conhecia da Étel, por exemplo, era uma mulher muito chique, muito fina, né? Não vai para o presídio e tudo, né? E aí ela aceitou o convite. E a ideia toda não partiu da gente, partiu de um deles que eu atendi, o Alain. Hoje o Alain está em liberdade, empreendendo, né? Fazendo redes e peças de artesanato. Ele fazia rede de nozinho, aquela rede mais simples, fazia os nozinhos. E aí ele disse assim, doutora Aline, eu sei fazer rede, eu queria ajudar outros companheiros de cela a fazer rede aqui, mas a gente não consegue nada. A dona Magnólia, que é a professora, que ia comigo já fazer um trabalho que eu vou já explicar o que era, de cultura de paz, ela disse que a senhora é parte de uma mulher aí de empresa, que pode ajudar a gente, que sabe de artesanato. Aí eu disse, conheço. Aí eu disse, será que ela não dava uma força aqui para a gente, para arranjar material, para a gente poder... Eu posso ensinar aos outros. E aí foi quando a gente fez o convite para a Étel. Aí eu digo que a gente armou o golpe, né? Porque a gente arrumou a sala todinha, eu falei com o diretor da unidade, que era uma pessoa muito sensível também. Aí eu disse, olha, vamos tirar 10 pessoas. Alain, tu consegue 10 pessoas contigo? 10 para a gente sensibilizar, conversar com ela e ela saber que tem um grupo aqui que quer fazer. Aí ele, consigo. Aí ele separou as 10 pessoas. Aí eu disse, Raiz, no dia que a empresária vier, vamos deixar eles, traga eles todos bem banhados, limpos, porque fica muita situação, né? Aí eles, não, tudo bem. Aí a gente ficou no auditório, aí eles todos bem sentados e tudo. E quando a Étel chegou, já foi levando uma rede de tecido solar-sol, que era diferente da que ele fazia, né? Com a varanda e tudo. E quando ela chegou, a gente deu a palavra a eles. No lugar de fala era deles. Eles é que estavam naquela situação. A gente era só ponte. E então eles falaram com o coração, com a emoção e com verdade. E a Étel, a partir dali, decidiu que ia ficar com eles. E todas as semanas, toda semana, Étel se dirigia para a Quirais, né, que é Itaitinga e a Quirais, para fazer os trabalhos de artesanato. Então, assim,
Isso para a gente que trabalha com essa área, e sempre a porta é fechada, a dificuldade é grande, foi uma coisa maravilhosa. E aí depois veio a ANET, e depois veio, na pandemia, um problema sério, né? Porque tanto as famílias dos internos estavam passando muita necessidade, a gente não estava conseguindo levar os insumos para eles produzirem, então ficou uma dificuldade muito grande. Mas a gente procurou criar mecanismos para driblar. Mas mesmo criando esses mecanismos, não tinha como vender. Como é que conseguia vender na pandemia? Que a família muitas vezes levava para vender e não tinha mais espaço. Elas vendiam em locais que não estavam mais em funcionamento. E aí foi quando a própria Luísa Helena Trajano e a ANET, com visão de empreendedor, que é uma visão que nós, servidores públicos, precisamos desenvolver, né? Aprender com vocês, né? Tiveram a ideia, vamos fazer um e-commerce, vamos criar uma produção, uma forma de vender o produto que eles fazem. Como é que a gente vai ajudar essas pessoas? E aí foi criado o site Terra Artesã, que está bombando, gente, tem um Instagram, vocês entrem, e vendendo muitos produtos produzidos tanto por internos, quanto por egressos, homens e mulheres. Mas, pela nossa experiência também, a gente sentiu necessidade, começamos com isso, desenvolvendo diálogos compassivos. E o que é isso? E afeta a todos nós. Nós levamos para os presídios, antes de Ethel entrar, ferramentas chamadas Círculos de Construção de Paz e Comunicação Não Violenta. São técnicas de diálogos compassivos, onde a gente faz círculos e a gente aborda temas importantes ligados a valores, ligados a emoções, ligados a fragilidades, culpa, perdão, dor, sofrimento. São tudo dimensões humanas que está muito forte no sistema carcerário. E são elementos que pouco nós trabalhamos aqui fora e muito pouco se trabalha com eles lá dentro. Então, a gente precisava ressignificar que eles mesmos ressignificassem alguns valores, alguns conceitos, algumas ideias, algumas visões sobre si mesmo, autoestima. Gente, a autoestima das pessoas que estão encarceradas é muito baixa. Elas mesmo não acreditam nelas. Ninguém acredita nelas e elas não acreditam nelas. Muitos deles, o discurso é o mesmo. Eles só se veem como pessoas que podem praticar crimes. Profissionais disso. É preciso que a gente entenda que há uma necessidade de mudar esse mindset. E é a partir deles. A gente só facilita, porque a transformação vem a partir de cada um. Então, a gente associou profissionalização e valorização humana. Aí a gente fala, por quê e para que fazer isso? Por que que eu tenho que sair do meu conforto, do meu lar, da minha casa, para ajudar o outro? Aí tudo que a gente faz, procura estudar, aprender, se aprimorar e buscar os conceitos, a teoria, o que existe no mundo de mais moderno. E, gente, o mundo todo está seguindo uma nova lógica, que foi o que casou com o que nós ouvimos aqui, de economia, de sustentabilidade, de humanidade, de responsabilidade social. Cada um de nós, para nos mantermos ativos, sobrevivendo nessa casa Terra, nesse planeta, nós precisamos pensar em nos envolver com o outro. E eu percebo que isso acontece nos projetos do Grupo Mulheres do Brasil e em tantos outros, né? Aí, a partir de uma reflexão que eu assisti um dia, um sociólogo explicando isso nas redes, sobre a palavra desenvolvimento humano. Por isso que a nossa fala tem essa pegada do desenvolvimento humano. Gente, a palavra desenvolvimento humano, na literalidade, significa não envolvimento. Você já pensou? É o contrário. Se eu penso a palavra desagregar, a partícula des é não agregar. Desestimular é não estimular. Desqualificar é não qualificar. Mas a gente foi levado
pela uma ideia patriarcal e mercantilista, dos inícios da Revolução Industrial e tudo, a entender a palavra desenvolvimento como algo positivo, de crescimento. Mas, na verdade, no âmago da palavra está muito o sentido individualista. O meu crescimento, a minha ascensão, onde eu me desvinculo do envolvimento com o outro e com a terra, e com o ambiente. E hoje nós estamos pagando o preço desse não envolvimento. Então, é preciso que a gente mude também o nosso pensamento, que nós precisamos crescer com envolvimento e envolver-se com o outro e com o ambiente que a gente está. Então, a nossa rua, a nossa comunidade, para além da nossa família, o nosso vizinho, o irmão que está passando fome, o irmão que está preso, a pessoa que não tem o acesso que nós temos. E aí disso vem a ideia de pensar o protagonismo feminino, a coletividade, o bem comum para a sustentabilidade. Então, aí eu toco um pouco na questão do protagonismo feminino, porque o Grupo Mulheres do Brasil é formado por mulheres. Nada contra os homens, né? No entanto, a gente sabe que, historicamente, nós mulheres temos um déficit muito grande para acompanhar a atuação do homem no mercado, na economia, em vários setores. No entanto, nós temos naturalmente um dom de cuidar, de zelar. Nós cuidamos da nossa casa, da nossa família, não que o homem não cuide, mas nós geramos a vida, né? Então, o que acontece? A mulher tem uma sensibilidade muito aguçada, e é com isso que a gente consegue construir no ambiente de se envolver verdadeiramente, como o Ethel se envolve, como tantos outros projetos capitaneados muito por mulheres, se envolve na dimensão do humano, na dimensão do social. Então, como aqui tem uma sala repleta de mulheres, Ana Abreu, né, sua fala, a ideia do associativismo. Por que é que os projetos dão tão certo com o sistema carcerário e com os egressos? Porque cada uma daquelas pessoas que estão lá, eu estava conversando com ela, elas se sentem iguais. Quando a gente está falando com um grupo de 30 mulheres egressas do sistema carcerário, vocês precisam ver artesãs capacitadas por Ethel, passaram pelos círculos de construção de paz, passaram pelos cursos de comunicação não violenta. Quando elas saem e entram no projeto Vozes da Liberdade, elas se sentem todas ali parte de um mesmo grupo. Aqui, como são vocês microempresários, vocês são parte de um mesmo grupo. Vocês têm uma identidade única, né? Então, é o que faz com que elas se ajudem, se cooperem. Uma ensina o ponto à outra, não é? Uma se preocupa com a outra. O grupo que nós temos no WhatsApp diz, fulana de tal está precisando de uma lata de leite, porque é a esse nível de pobreza, certo? Então, as pessoas se ajudam porque elas se sentem parte do mesmo grupo, e se estende a mão e multiplica, e as coisas acontecem, e uns ajudam os outros, entre elas mesmos. E o que é que o Mulheres do Brasil faz? Apenas procura passar para elas a expertise que tem. As mulheres que fazem parte do grupo, que têm empresárias, contadoras, mulheres que trabalham com comportamento humano, né? A Ceissa está aqui, já conhece também, que trabalham com expertises únicas e doam para elas, dando um pouco de oportunidade, gerando um pouco dessa oportunidade. Então, eu queria focar nessa questão do crescimento com envolvimento. A palavra desenvolvimento, pensar no sentido de que ela, na verdade, tem que ser entendida como um envolvimento com tudo, né, com o outro. E só para finalizar, né, para poder concluir, eu queria passar também a falar com vocês, porque tem muito a ver conosco, mulheres, a questão do empoderamento feminino, né? Eu falei dessa nossa expertise, né, do acolher, do ajudar. E aí eu queria só pontuar, porque eu não posso deixar de falar, a nossa palestra é sobre igualdade de gênero também,
É fato que nós temos que nos entender todos irmãos, todos pessoas que temos que crescer pelas nossas capacidades, pelas nossas vitórias. No entanto, é fato que, historicamente, as mulheres foram segregadas a um patamar de acesso a direitos e a oportunidades muito menor do que os homens. Nós estamos numa correria muito grande para conseguir a igualdade. É isso que significa feminismo. É igualdade. Nós só queremos igualdade. Ter os mesmos salários, mostrar o nosso potencial, ter a nossa capacidade. E aqui eu trouxe só alguns dados que eu acho que é importante que tanto homem quanto mulher tenham consciência disso. Porque se nós estamos todos no mesmo grupo de pessoas que geram renda, riqueza, crescimento, né, para a economia local, estamos todos no mesmo barco, mas nós temos nossas especificidades. E a mulher não pode ser, as suas especificidades deixarem de ser reconhecidas e entendidas, tanto quanto nós, mulheres, e tanto pelos nossos homens, né? Fazem parte da nossa vida. Porque se a gente, ou a gente se une, ou a gente sucumbe. E aí nós falamos, inclusive, enquanto humanidade. Então, nós temos aqui alguns dados, né, que as mulheres têm crescido nos últimos anos, né? No entanto, a nossa participação, seja nos recursos financeiros, na tomada de decisão, na política e na proteção contra a violência, nós ainda somos muito vulneráveis. E só para pontuar, né? 1 a cada 3 mulheres sofreu de alguma violência física ou sexual pelo seu próprio parceiro. Isso está no pano de fundo das vidas humanas. Então, é preciso que a gente não negligencie esses fatos. E cada um de nós seja promotor da paz, seja no lar, seja na nossa comunidade, na nossa igreja. O outro ponto é, os países... 46 países no mundo não têm uma legislação contra a violência contra a mulher, para a violência contra a mulher. Ou seja, quanto nós ainda somos desassistidas. 75% estão no mercado não remunerado. Precisamos mudar isso, né? Um passo é esse, é a nossa capacidade de empreender, de criar, de agregar, né? De envolver-se. Os dados ficam mais graves quando se trata de mulheres negras. E o maior percentual de mulheres pobres, vulneráveis ou de extrema pobreza, de pessoas, são mulheres negras. Então, são dados que são relevantes a gente ter divisado, porque isso impacta no desenvolvimento humano, no envolvimento com o outro, com a nossa irmã do lado, com as famílias vizinhas. Então, assim, só para fechar, tudo isso que eu estou falando não é algo de criação pessoal. Isso está dentro da última encíclica do Papa Francisco, que se chama Laudato Si. Quem puder ler, tiver interesse, essa encíclica ela é um brado para que a humanidade se entenda que, se ela não mudar sua forma de agir com o outro e com a terra, nós vamos sucumbir enquanto humanidade. Basta a gente ver as grandes devastações, as mudanças climáticas, a violência, as guerras. Se nós não mudarmos o nosso olhar para o outro, o vizinho, o pobre, o mais vulnerável, a gente não vai conseguir crescer e nem se manter enquanto humanidade, enquanto membros desse grande ecossistema que a gente faz parte. E a Laudato Si, ele propõe a economia de Francisco, que é uma economia da sustentabilidade, onde todos ganham, né? Primeiro passo é a associação. Por isso que eu fiquei muito tocada quando a Ana falou. É o associativismo. Ou a gente se une, ou a gente vai sucumbir. Seja ao capitalismo selvagem, seja à destruição do ambiente. Era isso. Obrigada, gente. Ana, só mais 2 minutos, né? Eu estou vendo aqui que muitas mulheres e muitos homens aqui. Eu quero fazer um depoimento que eu estou no 3º casamento. E vocês sabem o que foi... Peraí, gente. Peraí. E é um depoimento, é uma declaração. Declaração de amor.
E vocês sabem o que foi que me deu coragem e sustentabilidade para eu me separar do primeiro, do segundo e agora estou no terceiro? Foi a minha independência financeira, que eu tenho certeza é uma mensagem. Quantas e quantas mulheres vocês sabem disso, amigas, colegas, irmãs, parentes, não se separam porque dependem financeiramente do seu marido ou do seu companheiro. Então, é uma declaração porque eu não disse que a gente veio aqui para ser feliz, então, primeiro tem que ficar independente financeiramente. É só mais um recado que eu desejo que vocês sejam muito felizes. Não estou mandando se separar, não, viu? Mas, se estiver infeliz, ganhe dinheiro, se sustente seus filhos, que aí você vai ser muito feliz. Ok. Alô. Bom, gente, agora, por último, nós vamos só pedir um pouquinho de paciência a vocês. São 10 minutos apenas a apresentação da Ana. Tá certo? A Ana ela vai falar do desenvolvimento de negócio em uma nova visão. Eu acho que, fechando os dois assuntos da menina aí, vocês vão entender, tá? De uma forma do desenvolvimento do negócio, na nova visão hoje do mundo. São 10 minutinhos só, nós vamos para o almoço, só que eu queria pedir um favor a vocês. Vamos tentar almoçar e a gente retomar, porque vai ter aqui uma apresentação cultural que vocês vão amar. Depois dessa apresentação cultural, nós vamos entrar as palestras para ver se a gente consegue bater até às 17h30 o nosso último trabalho, tá bom? Para que todo mundo vá para casa feliz, né? Ok? Combinado? Então, vamos aqui. Vou passar para a Aninha. Olá, pessoal. Não é mais bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde. E a gente fica muito feliz de ver vocês empolgados, né? Depois de tantas horas aqui, com tantas falas lindas, eu acho que fica passando assim um filme, né, na cabeça de cada um. E é parabenizar aqui Dalvani por toda essa garra, por todo esse engajamento de vocês, que eu sei que é recíproco. E a Ethel e a Aline arrasaram, não foi? Realmente, elas já falaram tudo o que eu precisava falar. Eu acho que, sabe? Mas eu vou colocar de uma forma mais técnica. Certo? Esse sentimento, todo esse que elas colocaram, que o mundo futuro realmente só vai existir se a gente tiver uma mudança. E mudar dói. Quem está disposto a mudar? Quem está disposto a se renovar? Né? Alguém aqui já colocou na cabeça que o seu negócio ou o seu ofício vai muito além de ganhar dinheiro, vai muito além de ter. Está todo mundo consciente disso? Alguns ainda não, porque a primeira coisa, o órgão que dói muito é o bolso, não é verdade? Perturba muita gente, uma falta de saúde financeira, tira a gente do eixo. E a gente, com isso, precisa colocar o que a Ethel falou e muitos outros falaram, que é a fé. É a fé, acreditar na gente e também se capacitar, como a Dalvani sempre coloca. Qualificação, capacitação, que eu acho que foi o tema da manhã. Nós não podemos sair aqui por aquela porta achando que nós somos os mesmos que entraram. Concordam? Nós vamos sair pelaquela porta diferente, entendendo que a gente tem que mudar, que a gente tem que crescer, que a gente tem que se qualificar. E que o leite da vaca não chega, não. Você tem que ir lá e puxar. Não é verdade? Então, vamos lá. De forma técnica, o que eu quero dizer é que existe um consumidor diferente. Antes, eu queria comprar uma peça. Pronto, queria o melhor preço, a melhor facilidade para mim e pronto. Agora não. Agora está diferente. O consumidor está consciente e exigente. Então, o que é essa consciência dele? Ele quer comprar de alguém que seja bacana, que realmente seja honesto, que faça as coisas direitas, que
tenha uma sustentabilidade empresarial, como a Aline falou, certo? Então, para isso, foi criado os grandes investidores, que nós aqui não temos noção do dinheiro que rola nesses grandes fundos de investidores. E o BlackRock, que é um grande investidor, ele disse: eu só compro empresa, eu só mudo se aquela empresa tiver uma agenda de sustentabilidade. E o que é isso? Alguém sabe o que é agenda de sustentabilidade? Eu vou até me levantar para ver se eu passo aqui mais rápido. Vamos lá. ESG. ESG é uma sigla americana que está na ONU. Vamos supor, CSP, todas essas empresas grandes que vão vir, elas vão falar para vocês disso. E não adianta nós termos essa agenda se a gente não divulgar. Quando for negociar, você tem que falar: olha, eu me preocupo com a sustentabilidade empresarial. Então, vamos lá. Espera. Mas é porque eu acho que essa aqui falhou. Pronto, o que é ESG? É algum time de futebol francês? Não, venha comigo que eu vou lhe mostrar. Então, você vai vendo que, em outras palavras, as instituições têm que serem sadias. Elas têm que cuidarem de 3 pilares, que é o social, tratar das relações, do envolvimento das instituições com o meio ambiente, busca por meios de extrair o necessário dele, causando o mínimo de dano, o ambiental e a governança. O que é a governança, que eu acho que é o que causa mais dúvida? Vou explicar melhor. São as questões dos processos. Eu tenho minha empresa, não coloco nada no papel, não manualizo, não coloco os meus processos, a minha transparência. As pessoas não sabem como eu faço. Se eu adoecer, ninguém vai saber fazer. Certo? Então, eu estou trazendo para o pequeno empreendedor, para o micro, como ele tem que mudar e renovar para pensar diferente. E ele ser exatamente o que a Aline falou: construção de um futuro melhor. Certo? Então, você trabalhando com esses 3 pilares, o social, o ambiental e a governança, você está fazendo ESG, que é um negócio chiquérrimo. O pilar ambiental preserva, cuida. A instituição e o meio ambiente. A energia eólica, procurar as alternativas, né? Automóveis elétricos, energia solar, reciclagem, produtos reciclados, reflorestamento, indústria verde, tudo isso. Aí você diz: Ana Luísa, mas isso aí é só para empresa grande. Não, gente, isso é para empresa pequena também. E para o micro também. Principalmente a consciência. Aqui ninguém está para avaliar se você vai economizar milhões, não. É você com você. Você tem que ter consciência que você não está desperdiçando. O segundo pilar é o pilar social. Olha aqui o que é que falou-se de associativismo. Um por todos e todos por um. Só vai sair do canto se for assim. Se não for, a gente esbarra e não vai sobreviver. Então, aqui, instituição e o social, eu ia detalhar mais, o social interno, para vocês não fazerem a questão de diversidade, o social externo, também essa questão de escolher cliente. Eu posso escolher cliente. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma menina de 62 anos, que já fui empresária de moda, que já fui empresária de hotelaria e diretora do Centro de Convenções. Mas, hoje, o que eu quero é uma cliente como a Dalvani. Entenderam? Eu, hoje, posso escolher o meu cliente. O meu cliente é a FEMICRO. Por quê? Porque eu quero estar aqui, que eu adoro isso, essa troca, esse aprendizado, tudo que eu tenho de bagagem poder passar para vocês. Então, essa é a hora. Vocês também podem ser poderosos e escolher os seus clientes dentro dessa temática, tá? Então, nós temos o pilar governança, que é aquilo que eu falei para vocês. Procurem no Sebrae organizar a empresa de vocês, o estoque,
como compra, testar um insumo antes de já colocar no produto, né? Melhorar o marketing digital. Tudo isso é governança, certo? A ética, essa questão de ética. Na ética, entra até falar mal do vizinho ou não falar. Não tem aquelas pessoas que você já acha chato, que você chega perto, ela já começa a falar do outro? Então, para o pequeno, é muito isso. É não praticar maledicência mesmo. Sempre procurar coisas boas dos outros. E aí, confiança, transparência na instituição, certo? Aqui diz, transparência é todo mundo ter conhecimento sobre as práticas dos que exercem a governança. Então, você tem que deixar muito claro como é que você faz as coisas para que as pessoas deem continuidade ao seu negócio. Então, tudo ficou claro? Ficou bem dado o recado. Então, eu vou ler aqui para a gente finalizar. Agora eu sei. Tudo bem usado, tudo bem aproveitado, tudo reciclado, tudo reutilizado, nada desperdiçado. Tudo organizado, que é a governança, em harmonia, exercitado com zelo e carinho. Aqui eu vou abrir um parêntese, porque a identificação da agenda ISG com a mulher, que a mulher tem mais facilidade. Para os homens, vejo que tem muitos aqui na plateia, é um pouco mais difícil. Vocês acham que tudo é obrigação, vocês levam mais o trabalho na linha da obrigação. E não. A mulher já olha mais com carinho. E agora, na pauta, é para ser assim, com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado. Carinho bem trabalhado. O meio ambiente respeitado, direitos e deveres entrelaçados, melhorando tudo que pode ser melhorado, com respeito e amor, para encontrar lá na frente uma vida decente, uma sociedade justa e uma feliz humanidade. É isso aí. Vocês entenderam? Yes! Pronto. Terminou. Só tem uma última frase que eu queria que vocês guardassem. Fazer o certo é o único jeito de dar certo. Obrigada. Pronto, gente. Agora vamos para o almoço. Pode se dirigir para o almoço. A gente vai já se encontrar com vocês lá também, viu? Todo mundo de barceletazinha para poder dar tudo certo. Obrigada, gente.